que aconteceu com você? Me conta. Eu tive uma nova chance. Você teve uma nova chance? Por quê? Olha, o Mais Que Ver foi fundamental para isso. O Mais Que Ver foi fundamental para você? Eu me casei. Não, mas espera aí, como é que você... Calma, começa do antes. Antes do Mais Que Ver. Antes do Mais Que Ver, eu me casei. E no dia da minha lua de mel, eu levei uma surra. O quê? Sim. Com quantos anos você casou? 21. 22. Mas você já tinha apanhado antes dele? Nunca. Você nunca tinha apanhado? Nunca. Nem da minha mãe. Foi a primeira surra da sua vida, então? Eu me casei, no dia da lua de mel, ele falou que eu não sabia. Você não sabia? Não sabia. Ah, você casou virgem? Não. Entendi. Mas não sabia? É. Entendi. E apanhou? Apanhei. E foram 6 anos assim. 6 anos apanhando? Não, apanhando mesmo. Levar soco, levar chute, ficar marcada, roxa, na barriga, no rosto, na perna, no braço. Então você caía no chão? Várias vezes. Você caía no chão? Várias vezes. E ele te chutava no chão? Várias e várias vezes. Com 22 anos? Exatamente. Com 23 anos? Um mês depois eu fiquei grávida e continuei apanhando grávida. Você apanhou grávida? E aí eu tive uma gravidez de risco seríssima. Fiquei internada durante 3 meses. E com muita hemorragia. E depois meu bebê nasceu. Você teve por conta de apanhar? Exatamente. Por conta de apanhar, você precisou ficar internada? Fiquei internada, uma gravidez seríssima de risco. E quando meu bebê nasceu... Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo que ela apanhou tanto que começou a ter hemorragia e precisou ficar internada 3 meses para ter um nenê? Tua mãe, teu pai, ninguém desconfiava? No começo, eu tinha vergonha de falar. Então, eu não falava nada. Nem no começo, isso família, é quanto o começo? Os 6 primeiros meses de casado. Eu tinha vergonha. E daí? E eu não falava nem para minha família, nem na igreja. Você já era da igreja? Já era da igreja. Meu marido também. Meu primeiro marido. Você chegou a falar com alguém assim? Pastor, alguma coisa assim? Eu falei muito tempo depois. Com o pastor eu só falei depois de 2 anos de casado. Você já tinha filho? Já tinha o meu primeiro filho, isso. Já tinha ocorrido isso? Já. E só que piorava cada vez mais. E aí chegou num ponto que não tinha mais como aguentar. Mas o que é ponto de não poder mais aguentar? Porque, para mim, ponto de não poder mais aguentar, qual é esse ponto? Porque se apanhou, quase perdeu um filho, já não é esse ponto? Eu achava que eu tinha que buscar. Eu fiquei 2 anos e meio jejuando por essa pessoa, achando que eu que estava errada, porque ele falava que eu era errada. Eu acreditei muito tempo, achei que eu estava errada. Eu fiquei 2 anos e meio jejuando, pedindo para o Senhor mudar. Mudar você? Eu e ele. Eu queria entender no que eu errava e pedia para que ele não tivesse mais esse comportamento comigo. E ele falava que você era culpada dele ser agressivo. Exatamente. Porque eu não o ouvia, não o obedecia, não fazia o que ele queria. Todo dia, sim? Não era todo dia, mas... Tinha dia que ele era apaixonado? Tinha dia que estava tudo bem, estava tudo calmo, não tinha nada de ruim acontecendo. Mas ele não tinha assim, alguma coisa que você falava assim, hoje melhorou? Porque tinha momentos que parecia. 6 anos é muita coisa. Tinha momentos que parecia que ia melhorar. Teve um tempo até de ficar até 5 meses sem acontecer nada. E eu achava que estava tudo bem. Mas quando acontecia era sempre pior. Sempre pior. Jéssica, o que é isso, Jéssica? O que é pior? O que foi o pior? Cada agressão se tornava maior. Começou com um tapa, um xingo, depois um soco, depois um empurrão, depois um pontapé. Até que um dia
tocou no que era mais precioso meu. O quê? O meu filho. E foi isso que me deu forças para lutar e me libertar. E você não conseguiu livrar seu filho? Eu não estava presente no momento. Eu estava em casa, mas eu estava dormindo. Meu Deus do céu. Como é que você se livrou? No dia seguinte eu descobri, porque meu filho me contou, e foi o que me deu forças para ir na polícia, denunciar. E aí eu denunciei todas as coisas, as agressões, né? E foi um processo bem longo e demorado. Você nunca tinha feito? Eu tinha feito 2 boletins de ocorrência contra agressão, mas nunca dei andamento. Eu ia fazer boletim de ocorrência e não prosseguia com os processos. Eu tinha 2 boletins contra agressão, mas quando aconteceu isso com meu filho, foi que eu dei entrada com o processo realmente, tanto da violência doméstica quanto a agressão com meu filho. Isso faz quanto tempo? Foi em 2012. 12. Isso. E aí? Aí eu entrei com esse processo longo, foi difícil, né, porque ele não admitia e também não tinha como provar nada, a não ser a minha palavra do meu filho. Meu filho passou por psicólogos, foi no fórum. Que idade que ele tinha? Tinha 3 para 4 anos. Ele ia fazer 4 anos. Ele passou por psicólogos, médicos que atestaram todas as coisas, mas não teve como provar que era ele realmente, porque... Como você foi tratada nesse processo? Assim, por autoridades, por quem te ouviu, pela família, pela igreja. Vamos por partes. Amém. Então, vamos lá. Pela família, como você foi tratada? A minha família me apoiou muito. Te apoiou? Muito. Dentro da igreja? Dentro da igreja foi bem difícil. Muitas pessoas me apoiaram e muitas pessoas me criticaram e não acreditavam. Achavam ainda que ele era o certo. Exatamente. E que você era errada e a louca. Exatamente, essa palavra. Tá. Entre os seus amigos, suas amigas, o pessoal, né? A maioria me apoiou, mãe. A maioria te apoiou. Sim. Mas teve gente que ficou com ele. Com certeza. A família dele? Todos com ele. Todos com Todos. ele. E as autoridades? Algumas autoridades não acreditaram, mãe. Masculinas ou femininas? Masculinas. As masculinas não acreditavam? Sim. Eu tive que provar com documentos, com laudos médicos, psicológicos meus, do meu filho, para poderem acreditar. Foi bem difícil. Quer dizer que foi um processo de divórcio litigioso? Exatamente. Sem nada? Sem nada. Com seu filho morando na casa da sua mãe? Eu fui para a casa da minha avó. Da sua avó? Sim. Eu, minha avó e meu filho. E nesses 2 anos... Ele procurava e eu obedecia o que a justiça falava, porque a própria delegada da Delegacia da Mulher falava que ele ia procurar, porque geralmente eles costumam ir atrás, falar que não vai fazer mais nada, e realmente isso acontecia. E eu tentava me desvencilhar a todo custo, mas ele perseguia realmente, em todos os lugares. Mesmo tendo uma lei que falasse que... Eu tinha medida protetiva e ele não respeitou em nenhum momento. E quanto à criança? Também não. Eu só consegui a medida protetiva depois do divórcio, para o meu filho. Até então, era só para mim. Durante 2 anos, então, você fugiu. Exatamente. Viveu um pesadelo. Um pesadelo. E também, é assim, não recebeu nada, não tinha pensão, não tinha nada. Você só tinha uma pessoa... Eu trabalhava e eu me sustentava. Desequilibrada. Exatamente. Entendi. Morando com a sua avó. E daí, como é que você saiu desse buraco? Porque também você deve ter ficado emocionalmente bem... Foi difícil. E o Mais Que Ver me sustentou com cada palavra que a senhora liberava do altar, pai. Cada palavra. Era impressionante como parecia que era direto para mim. E no meio desse processo todo, durante o processo de divórcio, antes até mesmo de eu conseguir me divorciar, a senhora liberou uma palavra no Encontro Nacional de abril, falando assim: você que está aqui solteira, que está machucada, está destruída com a sua vida sentimental, no próximo encontro você vai dar um testemunho que vai estar namorando. E a pastora que me acompanhava naquele momento, ela virou para mim e falou: essa palavra é para você. Eu falei: não, comigo não.
vida sentimental, Deus não vai mexer porque acabou para mim. E 3 dias depois, o pastor que hoje é meu marido entrou em contato comigo falando que queria conversar comigo, que me admirava, que queria orar. E eu falei, isso aí não é comigo, não. E ele ficou durante 2 meses ainda tentando conversar comigo para mim conseguir, pelo menos, orar com ele. Imagino, né? Eu não queria ver homem na minha frente de jeito nenhum. Imagino. E aí a gente orou, namoramos, casamos. Conseguiu namorar? Consegui namorar. E aí? Casamos, temos uma filhinha Casaram linda. e a lua de mel? Foi maravilhosa. Não. Completamente diferente, né? Gente, vamos combinar que ela não sabia o que era lua de mel, né? É verdade. Foi maravilhosa? Sim. E hoje a gente tem uma filhinha de 2 anos, que é um milagre também. E como é que você se sente falando das coisas que você passou? Hoje eu não me sinto mais ferida, porque realmente o Senhor me curou. Eu acho que eu venci. Seu filho, você também sente assim? Sim, com certeza. Ele ainda tem... A gente está tratando até hoje algumas questões. Vai fazer 12 anos hoje, o meu filho mais velho. Mas ele está muito melhor. Esse trauma, ele parou de falar durante um bom tempo, ele não falava. E a fala dele retrocedeu. Até hoje, algumas palavras ele não sabe pronunciar corretamente por conta disso. Precisou fazer fono, psicólogo, tudo. Mas ele está muito melhor. Aleluia. Muito obrigada. Obrigada pela coragem. Obrigada em nome de cada uma dessas mulheres, de todas as milhares que estão nos assistindo agora. Não só pela Rede Gospel Televisão, mas também em todas as nossas sedes, não só no Brasil, na África, na Europa, nos Estados Unidos. Deus te honre e te abençoe muito. Amém. Nós não podemos nos calar. Quem concorda com um agressor é conivente. Existe crime de conivência. Então, quando você concorda em ser agredida, você também é criminoso, é criminosa. Entendeu como é que é? Você também está cometendo um crime contra você mesmo. E isso é um pecado. A segunda lei de Deus é amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo alguém mais do que eu amo a mim, eu peco tanto quanto se eu amo alguém menos do que a mim. É tanto pecado quanto. A medida é amar ao próximo como a mim mesma. E eu quero dizer para vocês que nós estamos nos levantando e eu tenho buscado pessoas da nossa sociedade, pessoas que são idôneas, sérias, que têm trabalho realmente sério, reconhecido, gente que tem fruto, porque a gente conhece as pessoas pelos frutos, não é verdade? Para nos ajudar socialmente, porque 75% das mulheres agredidas são evangélicas. Vocês acham que dá para ser alguma coisa dessa? Como serva de Deus, eu vou falar aqui para você, receba o Espírito Santo de Deus, e você toda quebrada emocionalmente, toda arrebentada emocionalmente, você vai colocar o Espírito Santo de Deus em que vaso? Você recebe ouro num vaso quebrado. E esse agressor ainda fala que você nunca mais vai ter alguma coisa melhor. Não, querida, você nunca mais vai ter alguma coisa pior. Deus tem o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Se você quiser orar por ele, vai orar de longe, faça um BO, dê logo a primeira vez, já separe os corpos, não espere te matar, não espere machucar mais ninguém da sua família, e em nome de Jesus, chore de saudade, mas não chore por ter apanhado, em nome de Jesus Cristo, amém?
Não faça isso com você mesmo.